E aí, turma da EJA, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje vamos continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu gostaria que vocês compreendessem um pouco de média aritmética e moda. Vou trazer aqui as ideias centrais, tá, da unidade temática estatística e probabilidade. Eu espero que vocês consigam compreender a ideia de moda como aquilo que é mais típico em um conjunto de dados, compreender intuitivamente a ideia de moda e média aritmética de um conjunto de dados e usar a média para comparar dois conjuntos de dados. Vou trazer também a ideia de mediana, que também é importante aí junto com a média aritmética e a moda ser compreendida, ok? Então vamos lá. Vamos pensar um pouco. Se liga na telinha que a gente vai começar a pensar um pouco sobre o que eu trouxe aqui para a gente debater. Estes são os casos de febre amarela notificados e confirmados em diferentes estados do Brasil. Siga os comandos. Organize de forma crescente os casos notificados e confirmados. Presta bem atenção aqui, ó, a essa tabela aqui que eu trouxe, né? Região Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aqui eu tenho o quantitativo de notificação da febre amarela, os casos notificados e os casos confirmados, ok? Então vamos seguir para ver o que ele está pedindo mais. Aqui ele pede inicialmente que a gente organize de forma crescente, tanto os casos confirmados como os notificados, né? Tem mais, vamos embora. Encontre o termo do meio e calcule a mediana, né? Outra situação que a gente vai vivenciar também, qual é o valor da média dos casos notificados e confirmados? E se há valores repetidos, quantos e quais são? E por que dessa repetição? Ainda vou botar mais essa ideia para que vocês possam pensar. Então, antes da gente resolver essa situação, eu quero que vocês passem a entender, né, um pouquinho do que é moda, média e mediana. A moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendências centrais. Durante o estudo da estatística, utilizamos medidas centrais para representar um conjunto de dados com um único valor. Então, o que é que a gente precisa entender aqui? Nesse trabalho, essas medidas centrais, a gente vai utilizar para que a gente possa encontrar um único valor representando essa noção de medida, tá? E aí o que é que a gente precisa? O que é moda, professor? O que é média e o que é mediana? Vamos entender um pouquinho sobre cada um. A moda, em um conjunto de dados, é aquele resultado mais recorrente no conjunto, ou seja, com maior frequência absoluta. Aquele que vai aparecer com mais incidência, né, dentro do conjunto de dados que a gente está trabalhando. Então, pensa comigo aqui. Você já parou para pensar sobre como as lojas planejam os seus estoques de um determinado produto? Né? Vamos pensar. Ainda que existam várias marcas de um mesmo produto, há aquele que tem mais saída, né? Que tem uma maior saída. Então, para analisar isso, é utilizada a moda. Como, professora? Vamos ver um exemplo, tá? Presta bem atenção. Em uma loja de calçados femininos, o estoque é reposto mensalmente. Para entender melhor o consumo de seus clientes, o dono da loja decidiu anotar o tamanho escolhido pelos 35 primeiros clientes em uma lista. Então vamos ver aí. 35 primeiros clientes estão aí representados nesse conjunto, né? Conjunto de quê? Dos clientes, né, que consomem determinados tamanhos de sapatos, tá? Então a gente vai ver aí, ele escolheu pelo tamanho 35 clientes. Então primeiro é o tamanho 35, 37, 36, 34, 38, 35 de novo, olha, 37, 37, 33, 36, 38, 37, 35, 37 de novo, olha, vai aí percebendo que está se repetindo, hein? 34, 33, 37, 36, 35, 38,
36 novamente, ó. Vamos lá, continuando. 35, 36, 37, 38, 39, 37, olha o 37 de novo aí, 37 de novo, 36, 37, 33, 37, 35, 37 e 39. Esses foram os tamanhos que ele selecionou, né, dos 35 clientes que fizeram as compras na loja lá de sapatos. Então vamos agora perceber o que é que eu preciso fazer. Vamos colocar isso aí em ordem crescente, né? Vamos observar esses números em ordem crescente, porque eu preciso saber se a moda é o que mais se repete num conjunto de dados, então eu preciso saber dentro desse conjunto de dados essa repetição. Então presta bem atenção, vamos analisar aí os dados coletados para realizar o próximo pedido, tá? Então o tamanho de calçados mais recorrente entre as clientes é a moda desse conjunto. Então vamos observar aí, né, o tamanho dos sapatos, né, dos calçados, né, em ordem crescente. O primeiro foi 33, o segundo 33 e o terceiro 33. Percebam que só tem 3 desse número. E aí a gente colocou em seguida 2,34, em seguida 35, quantas vezes aí está se repetindo 35? 6 vezes, né? E aí, ó, o 36, também 6 vezes. Opa, teve uma igualdade aí, professora. Ó, apareceu o 35 6 vezes e o 36 6 vezes. E o 37, quantas vezes está se repetindo aí? E aí, o que é que vocês acham? 12, não é? Então vamos ver agora o 38. Quantas tem? 4 repetições. E o 39, 2 repetições. Quem foi o que mais se repetiu? O 37. Mas, professora, houve aí o 35 e o 36. Não seria uma moda, não? Seria se eu não tivesse a quantidade maior de 37. Eu poderia ter a ideia de bimodal, porque tem 2 valores aí que se repetem igualmente, né? E quando eu tenho uma repetição de um único número com a maior quantidade, eu chamo ele de moda. Agora, se eu não tiver nenhuma situação de repetição, aí eu chamo de amodal. Beleza? Deu para entender? Então aí a gente tem o quê? Que o 37 é a moda desse conjunto de dados. Tá? Então, analisando bem esses dados coletados, né, para ele ter a realização desse próximo pedido, então o que é que a gente percebe? Que para encontrar a moda, basta escolher o valor com maior frequência absoluta. Lembra lá que a gente viu no significado de moda? E o que é que ocorreu aqui? Logo, a partir da moda, é possível perceber que 37 é o tamanho mais recorrente entre as clientes dessa loja. Nesse caso, temos que moda é igual a 37. Então, para representar moda, MO igual a 37. Beleza? Deu para entender? Tranquila moda. O que é que eu tenho que fazer? Toda vez que eu precisar resolver, encontrar uma moda, encontrar uma mediana, encontrar a média aritmética nem tanto, tá? Que aí a gente vai entender um pouquinho da média aritmética. Mas a moda e a mediana é ideal que você coloque em ordem crescente ou decrescente. Como chama isso? Rol. Colocar em rol, em ordem crescente ou decrescente, para facilitar a visualização da quantidade de números relacionados àquele número. E para mediana também vocês vão entender por que a mediana eu preciso colocar em rol, em ordem crescente ou decrescente. Beleza? Vamos entender a média aritmética agora. Entre as medidas centrais, a mais utilizada é a média, tá? Existem vários tipos de média, mas as mais comuns são a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, tá? Eu não vou tratar da ponderada hoje, porque hoje eu quero as ideias iniciais de média para vocês. Então, para entender essa ideia inicial de média aritmética, a gente precisa entender a simples primeiramente, tá? Então, a média aritmética simples é calculada pela soma de todos os elementos do conjunto dividida pela quantidade de elementos do conjunto. Opa, professora, não entendi. Tá vendo esse xzinho aqui antes da igualdade? X com um tracinho, está indicando que eu quero fazer o somatório de todos os valores que aparecem. Eu não sei quais são os valores que vão aparecer, então estou chamando de X.
Para mim, é uma incógnita, tá? Vai depender do problema. Aqui eu tenho a fórmula. Então, aqui eu tenho ó, x1 mais x2 mais x3 mais x reticências, porque eu vou ter vários outros, mais xn. Por que isso? Porque são todos os números que estão lá, que eu preciso utilizar para calcular a média, a aritmética, e o n que está embaixo aqui do traço de fração, esse n, né, que é como se eu estivesse calculando uma fração aí, somo todos, coloco lá como se fosse o numerador e divido por n. Então, eu represento como uma fração, tá? Porque a fração é uma divisão também, para facilitar. Para a gente não construir tudinho, colocar entre parênteses no final, botar a divisão e complicar. Então, vamos no processo de fração, tá? A fórmula ela é representada assim. Então, o n está lá no denominador, é a quantidade de elementos que tem naquele problema, naquela situação que eu vou resolver, naquele conjunto de dados, tá? Então, somo todos os elementos e divido pela quantidade de elementos que aparecem. Então, vamos entender com um exemplo. A idade dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa está na lista a seguir. Então, olha aí a idade. Tem gente com 28 anos, 30, 29, 31, 32, 33 e 34 anos. Eu quero calcular a idade média dos funcionários desse departamento. Então, para saber a idade média, né, desses funcionários, eu preciso o quê? Somar todos esses números e dividir pela quantidade de números que tem aí. Quantos números tem aí? 7, não é isso? Então, vamos lá. Vamos adicionar todos e dividir por 7. Então, ó, olha lá a fórmula, x somatório, tá? Esse tracinho em cima indica que eu estou fazendo somatório. Então, 28 mais 30, mais 29, mais 31, mais 32, mais 33, mais 34. Vou adicionar isso tudo, vou ficar com 217. E aí eu preciso dividir pela quantidade de elementos que eu tenho no conjunto de dados, que é 7, não é isso? A gente não viu aí que tem 7 idades, então a gente vai dividir por 7. 217 dividido por 7, 31. Então a média, né, a idade média dos funcionários desse departamento, 31 anos, tá? Deu para entender? Tranquilo? Vamos seguir para que vocês possam perceber. Então, a mediana, o que é a mediana? Ela vai ter relação com a média também, tá? Só que aí a gente vai fazer de uma forma diferente. Dado um conjunto numérico, conhecemos como mediana o valor que ocupa a posição central dos valores. Quando organizamos esses dados em rol. Então, preciso organizar em rol, em ordem crescente ou ordem decrescente. Para encontrar a mediana, é possível listar os termos em ordem crescente, como eu já falei, ou decrescente, e encontrar o termo que ocupa a posição central. Então, para isso, existem dois casos. Quando há uma quantidade ímpar de elementos no conjunto e quando há uma quantidade par de elementos no conjunto. Vamos ver os exemplos? No primeiro caso, a quantidade ímpar. A altura dos professores da área de ciências da natureza de uma escola foi listada a seguir. Então, vamos ver aí. Nesse primeiro caso, a quantidade ímpar de elementos, né, a gente precisa compreender como eu vou tratar da mediana nesse caso. A altura dos professores da área de ciências da natureza de uma escola foi listada a seguir. Então, 1,79 metros, 1,72 metros, 1,63 metros, 1,82 metros, 1,65 metros, 1,75 metros e 1,80 metros. Para encontrar a mediana, é essencial que o primeiro passo seja colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Foi colocado aí, ó. O primeiro termo é 1,63, o segundo 1,65, o terceiro 1,72, 1,75, 1,79, 1,80 e 1,82, tá? Tirei o metro só para facilitar a nossa organização. Só quero os números aí. E o que é que eu vou fazer? Vamos lá analisar. Olha o que eu fiz. Coloquei em rol, em ordem crescente, tá? E comecei a eliminar os equidistantes. O que é isso, professora? O que está de um lado e do outro na mesma, né, simetria, tá? Então, o primeiro e o último, eliminei. Eliminei o segundo e o penúltimo. Eliminei o terceiro e o antepenúltimo. E fiquei com quanto? 1,75.
toda vez que eu tiver a quantidade ímpar de elementos, a mediana é o termo que está no ponto central do conjunto de dados, tá? Então, eu preciso colocar em rol, em ordem crescente ou decrescente, para não ocorrer o erro de eu chegar lá. Ó. Se eu fosse voltar ali na letra A, onde está o conjunto, né, sem ele estar em rol, a gente ia marcar ali como central 1,82 metros. Estaria errado, porque eu preciso saber o termo que está no meio e ele precisa estar em ordem crescente ou decrescente, beleza? Para a gente olhar aí, 1,75 seria a resposta desse primeiro caso. No segundo caso, a quantidade par de elementos. Quando a quantidade de elementos do conjunto é par, é necessário calcular a média entre os dois termos, que se encontram no meio do conjunto em ordem. Então, presta bem atenção nesse conjunto aí que a gente vai ver agora. 1, 2, 2, 3, 6, 10, 15, 16, 16 e 20. Opa, professor, ele já está em rol, ele já está em ordem crescente. Não vou precisar alterar. Isso mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? Começar a eliminar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Então, vamos lá. 1 com 20, eliminei. 2 e 16, eliminado. 2 e 16, eliminado de novo. E o 3 e o 15. E sobrou o quê? 6 e 10. Aí, como eixo central, né, do meu conjunto de dados. E o que é que eu vou fazer? Então, a gente percebe aí, ó, que o quinto e o sexto termo da sequência, né, o quinto termo é o 6 e o sexto termo é o 10, que a gente vai fazer adicionar esses dois números e dividir por 2, porque eu tenho dois termos, fazer a média aritmética entre esses dois termos. Então, 10 mais 6 é 16, dividido por 2, 8. Então, a mediana desse conjunto é 8. Então, se liga, toda vez que eu tiver uma quantidade ímpar de elementos, o termo central vai ser a minha mediana. Toda vez que eu tiver a quantidade par de elementos, os dois termos, né, que a gente encontra aí, 6 e 10, a gente vai ter o quê? Que fazer uma média aritmética e resolver a situação e encontrar aí o resultado como mediana, ok? Deu para entender? Vamos para a próxima, então vamos solucionar o nosso problema aí. Então, vamos primeiro, o que é que ele pede aí? Né? Que a gente observe a tabela, que aí está com os casos de febre amarela notificados e confirmados. E aí a gente vai agora colocar em ordem crescente os dois casos, beleza? Então a gente tem aí, né? Vamos lá, primeiro isso, depois a gente vai ver o termo do meio, né? Que é o termo do meio, eu quero o quê? A mediana, então preciso achar esse termo do meio e calcular essa mediana. E eu preciso também achar a média de cada caso aí, né? Notificados e confirmados. E se há valores repetidos, para a gente ver aí se tem a questão da moda. Beleza? Então vamos organizar em ordem crescente. Aí eu tenho nos notificados 19 para Goiás, Distrito Federal 1, Tocantins 9, Pará 11, Espírito Santo 59, Minas Gerais 173, Rio de Janeiro 18 e São Paulo 67. Colocando isso em ordem, eu vou ter o quê? 1, 9, 11, 18, 19, 59, 67, 173. Confere? Ordem, né, crescente, coloquei em rol. Vamos agora para os confirmados. Confirmados eu vou ter, ó, 1, depois o 1 de novo, depois o 1 de novo. Aí eu venho com 4, 260, 487, 17 e 20. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora? Colocar em rol, em ordem crescente. Ó, o 1 já estava, ó, como, né, já estava em ordem crescente. 1, 1, 1 e em sequência vinha o 4. Eu precisei puxar o 17 para depois do 4, o 20 para depois do 17 e eu fico com 260 e 487. Deu para entender? Então, coloquei em rol, tudo tranquilo. O que é que a gente vai fazer agora? Encontrar o termo do meio e calcular a mediana. Que a gente observa aí que a gente tem quantos números a gente tem em cada conjunto de dados aí, né? A gente tem 3, 6, 7, 8. 8 números. Então, se eu tenho 8 números, o que é que eu preciso fazer? Sair eliminando, olha, é par, 8 não é par? Se eu tenho 8 números, é par, eu sei que vão sobrar ali no eixo central, né?
como termo central dois números. Então, vamos ver aí em cada situação como eles ficam. Olha aí, eu eliminei os equidistantes, e aí eu vou ter o quê? Ficando com os centrais. Vamos eliminando ainda, que ainda tem mais aí para ser eliminado, para ficar só com 2. Então, 9, 67, 11, 59, eliminei. Fiquei com 18 e 19. Na próxima, eliminei o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, terceiro, o antepenúltimo, e fico com 4 e 17. Vamos fazer o cálculo agora da mediana de cada um? Eu quero 18 e 19 nos notificados e 4 e 17 nos confirmados. Fazendo o cálculo, o que é que a gente vai ter aí? O cálculo desses dois termos. Vamos lá para o 18 e 19 dos notificados. Adiciono os 2 e divido por 2. 18 mais 19, 37, dividido por 2, 18,5. Vai dar uma representação aí de número decimal, tá? O 4 e o 17, a gente vai ter o quê? Adiciono os 2, que vai dar 21, divido por 2, que é 10,5. Beleza? Ô, professora, é meio complicado fazer a parte decimal. Lembra lá que a gente vai precisar colocar o número, começar a divisão, e se eu tiver uma quantidade menor para ser dividida por esse número 2, eu preciso colocar a vírgula e continuar a divisão. Lembra lá que a gente trabalhou isso? Então, aí, para lembrar só um pouquinho, para que vocês possam tentar fazer aí junto com o professor. Então, eu tenho aí que nos notificados a mediana é 18,5 e nos confirmados 10,5. Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora qual é o valor da média dos casos notificados e confirmados. Então, fazer a média aqui dos notificados, eu preciso fazer o quê? Adicionar todos esses números e dividir pela quantidade de números que tem aí. Então, adiciono todos, eu sei que tem 8 números aí, então, adicionando todos esses números, vejam só aí, o 1, mais 9, mais 11, mais 18, mais 19, mais 59, mais 67, mais 173, eu vou ter 357. E vou dividir por 8. Isso vai dar 44,625. Deu para entender? Então, a média dos casos notificados é 44,625. Não tem bicho de sete cabeça. Adiciona tudo e divide pela quantidade de números que estão aparecendo aí no conjunto de dados. Então, adicionando esses valores também dos confirmados, eu vou ter o quê? 1, mais 1, mais 1, mais 4, mais 17, mais 20, mais 260, mais 487. Eu vou ter o quê? 791. Dividindo por 8, que isso é a quantidade, né, de números que eu tenho, 98,875. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir aí que a gente já encontrou a média. Mas eu falta ainda saber se há valores repetidos. Quantos e quais são? Aí aqui eu quero saber se ele é amodal, que não tem repetição, se é moda, porque ele precisa ter uma repetição, ou se ele é bimodal, porque aparece duas quantidades aí iguais de repetição, tá? Então vamos ver. Nos notificados, se a gente observar, ele já está em ordem. Eu aproveitei lá o rol, né, da questão da mediana, para poder a gente perceber aqui a moda, porque fica mais fácil de eu perceber se há repetição, eles próximos, né? Então a gente percebe que no primeiro não há repetição. Não é verdade? Não tem o número 1 repetido, nem o 9, nem todos os outros números que aparecem aí. Então, eu chamo ele de amodal, não possui moda, ok? E, na outra situação, quem tem a maior repetição aí? Quem está se repetindo mais? O número 1, os outros não se repetem. Se é o número 1, a moda aí é o número 1. Olha ele aqui repetido, vejam só. Então, a nossa moda seria 1. Beleza? Deu para entender? Então, eu espero ter deixado um pouquinho desse conhecimento para vocês, de média aritmética, moda e mediana, e que vocês possam ampliar mais esse conhecimento junto com os professores de vocês. A moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendências centrais. Elas são utilizadas para representar um conjunto de dados com um único valor. A moda é o valor com maior frequência absoluta em um conjunto. A mediana é o valor que está posicionado no centro do conjunto. Existem vários tipos de média, mas os principais são a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Lembrando que a moda, eu preciso saber se há repetição ou não. Se não houver, ela é
amodal, tá? Se houver uma repetição em que a quantidade é a mesma, eu posso chamar de bimodal, tá? E moda se tiver apenas um número se repetindo ali com maior frequência, ok? E a mediana eu preciso saber dos casos em que tiver um conjunto de dados ali, né, em que a quantidade, né, é ímpar, né, a quantidade de elementos é ímpar ou a quantidade de elementos par. Então, eu preciso perceber isso. Se é ímpar, é o termo central. Se a quantidade de elementos for par, então eu tenho que pegar os dois centrais e fazer uma média para encontrar a mediana. Beleza? Fica aí as dicas, as referências e eu só tenho a agradecer. Porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês do outro lado da telinha para mais uma aula de matemática. Te espero na próxima terça. Até lá!